Dia Mundial do Livro e dos Direitos Autorais é comemorado no Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, em Porto Velho. Juízes que atuam nos estados de Rondônia e Acre discutem os desafios da justiça laboral em encontro. Campanha do Dia Internacional e Nacional contra o Trabalho Infantil tem como tema Cartão Vermelho ao Trabalho Infantil. E para falar sobre a campanha, eu vou entrevistar Carmelita Domingues, coordenadora do Fórum Estadual ao Trabalho Infantil em Rondônia. Agora, no Justiça e Cidadania. Dia Mundial do Livro e dos Direitos Autorais é comemorado no Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, em Porto Velho. Uma programação especial realizada no dia 29 de abril pela Biblioteca Valentim Carrion do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região lembrou o Dia do Livro e dos Direitos Autorais, que é comemorado mundialmente no dia 23 de abril. A abertura da programação contou com a participação dos corais TRT 14 e Canto Livre, do Ministério Público. A importância da preservação do livro foi representada pela performance teatral encenada pela servidora Nazaré Pena. O evento foi marcado pela doação de livros jurídicos à Biblioteca Municipal Francisco Meireles, de Porto Velho. Lucileide Feitosa, administradora da biblioteca, fala que a leitura promove a cidadania. E essa doação de livros pelo TRT vem colaborar com a promoção da justiça social. Ter acesso ao livro é ter acesso à cidadania. E através dessa doação do TRT é uma forma da própria instituição colaborar com essa justiça social, colaborar com o investimento na área do conhecimento, do incentivo à leitura e realizar sonhos de toda a população, a ter acesso a um livro de qualidade. Na ocasião, foram homenageados os usuários mais assíduos de 2013 na Biblioteca Valentim Carrion. A bibliotecária Glória Valadares, uma das mais antigas de Porto Velho, também foi homenageada. E ela fala da evolução da biblioteca do tribunal. Eu participo disso desde o início e acompanho e vejo que cada dia os juízes, os desembargadores vão participando mais, que no início não tinha muito essa participação. E hoje eu vejo que já tem até juiz lançando livro. Então isso é uma coisa importante. A reflexão sobre o conhecimento do passado e do mundo virtual vivido atualmente foi o tema de uma resenha do livro Portais Secretos, Acessos Arcaicos à Internet, apresentada pelo juiz auxiliar da presidência, Antônio César Coelho. O juiz do trabalho substituto, Carlos Antônio Chagas, lançou seu livro Helder e a Estrela de Jali, um livro de ficção infanto-juvenil. A respeito da obra, ele destaca que é uma leitura que proporciona a constante busca do personagem pelo conhecimento. A leitura é sempre importante e faz parte da gente. Você sai de um mundo real, cheio de problemas, e vai para um mundo ideal, vai buscar um pouco mais de fantasia. O vice-presidente do tribunal falou que a leitura é o meio que está mais acessível a todas as pessoas e de todas as condições sociais. E a Biblioteca Valentim Carrion permite esse acesso. A biblioteca, como foi esclarecido ali, ela é pública, né? Permite o acesso tanto do público interno do tribunal quanto do público externo, e com isso permite a que estas pessoas tenham informação, principalmente na área jurídica, que é o marco principal aqui do acervo da biblioteca, e que está disponível a todo o universo da coletividade, aos estudantes. Dárcia Marinho, bibliotecária do tribunal, falou das campanhas de doações de livros de literatura infanto-juvenis para os programas de responsabilidade socioambiental desenvolvidos pela instituição, e que o Dia do Livro e dos Direitos Autorais é lembrado hoje, contribui com o desenvolvimento sociocultural do país. É um evento que, com certeza, promove o hábito da leitura entre todos os usuários da biblioteca. É uma iniciativa da Unesco, essa comemoração dessa data, e o tribunal, dentro do seu compromisso de responsabilidade social, ele inclui essa ação como mais uma iniciativa para contribuir com o desenvolvimento sociocultural do país.
Juízes do trabalho que atuam nos estados de Rondônia e Acre participaram de encontro para discutir os desafios da justiça laboral. O 17º Encontro Institucional de Magistrados do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região aconteceu entre os dias 7 e 10 de abril de 2014, no auditório do Tribunal em Porto Velho. Organizado pela Escola Judicial, o encontro proporcionou aos juízes discutir os desafios da justiça laboral. Na abertura, o presidente do tribunal, desembargador Wilson Alves Pequeno Júnior, falou que o encontro tem como objetivo envolver os participantes, proporcionar espírito de equipe e integração com a missão de serem instrumentos úteis à sociedade. A diretora da Escola Judicial falou que é preciso pensar um perfil de discussão com o objetivo de solucionar resultados para os problemas e suas situações diárias. A palestra inicial foi ministrada pela juíza Cristiana Dark Damasceno, que falou sobre as novidades no direito do trabalho, enfoque constitucional e os aspectos práticos. Destacou ainda o benefício do auxílio maternidade ao homem. A desembargadora Tereza Asta, do TRT da 15ª Região de Campinas, falou sobre acidente de trabalho e a doença profissional. E se reiteradas vezes você constata aquela doença atrelada àquela atividade, é porque ela oferece algum tipo de risco. Ricardo Macedo, procurador do Trabalho de Brasília, falou sobre os aspectos da ação civil pública, hoje praticado na Justiça do Trabalho. Destacou que o encontro proporcionou o debate com juízes sobre o assunto. Essa foi uma oportunidade muito boa, que o tribunal criou para esse debate importantíssimo, porque a ação civil pública, no processo de trabalho, é um instrumento novo. Então precisa ser construído, reforçado, para que possa realmente desempenhar essa função constitucional, da defesa coletiva dos interesses dos trabalhadores. Juliano Ferreira, procurador do Trabalho de Minas Gerais, falou sobre a execução trabalhista, referente às tutelas coletivas e os desafios frente às ações públicas coletivas. Destacou a importância da justiça na execução coletiva. A justiça do trabalho é muito importante na execução coletiva, principalmente porque o juiz ele tem que ter um papel ativo na execução coletiva. Nós não temos um regramento específico e o juiz, em cada caso concreto, certamente ele vai ter que avaliar qual que é a melhor alternativa para aquela situação, principalmente um pouquinho antes da execução, que é na liquidação, onde nós temos aí um grande problema. O procurador-chefe da Procuradoria do Trabalho da 14ª Região falou que a troca de ideias no encontro reforça a parceria com a Justiça do Trabalho, o que possibilita um serviço de qualidade à sociedade. Todas as demandas que a sociedade, que os trabalhadores trazem ao Ministério Público do Trabalho, naturalmente viram ações na Justiça do Trabalho. Então é muito importante essa troca de ideias, de conhecimento, a construção desse diálogo para que tanto a Justiça do Trabalho como o Ministério Público do Trabalho possam cada vez mais prestar um serviço de maior qualidade e de mais excelência à sociedade. Execução trabalhista foi o painel apresentado pelo juiz do trabalho, titular da Vara do Trabalho de Carazinho, no Rio Grande do Sul, Benhu Klaus. O vice-presidente do Tribunal do Trabalho do Maranhão, desembargador James Magno, debateu com juízes sobre a justiça do trabalho na pós-modernidade, perfil dos magistrados e eficiência jurisdicional. Magno falou que é um desafio para a magistratura trabalhista entender as gerações da pós-modernidade. A Justiça do Trabalho é composta por 3 gerações de magistrados em idade. A geração B, Baby Boomer, nascida entre 45 e 60, a geração X, nascida entre 60 e 80, e a geração Y, de 80 até o ano 2000, quando já começa a geração dos Millennials, que é essa geração de hoje das pessoas que têm 14 anos. E é importante conviver com essas gerações na troca de experiências, porque realmente é o que vai melhorar a imagem do justiça do trabalho, o aprendizado, o que cada uma tem de melhor e o que cada uma pode passar para a outra a fim de criar uma justiça do trabalho cada vez melhor. Ele traz para a gente aquilo que efetivamente é um grande desafio. Afinal de contas, nós temos aqui magistrados de vários matizes, de vários rincões e com idades diferentes. Então, é de suma importância que nós que estamos na corregedoria possamos entender o trabalho desse pessoal, que é um pessoal mais novo, é um pessoal da geração Y, com o pessoal de outras gerações, como a minha geração também. Então, isso é um grande desafio, mas o bom é que, como disse nosso palestrante, estamos todos no barco da justiça. No encerramento do encontro, o presidente do TRT da 14ª Região,
apresentou os macrodesafios da Justiça do Trabalho, ocasião que demonstrou a linha histórica da gestão estratégica do TRT, os resultados alcançados e os cenários prospectivos até 2020. No próximo bloco, vamos entrevistar a coordenadora do Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil em Rondônia, Carmelita Domingues. Na entrevista, ela vai falar sobre o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. A Organização Internacional do Trabalho apresentou em fevereiro a campanha do Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, que é comemorado no dia 12 de junho. Para falar sobre a campanha, eu vou conversar com a coordenadora do Fórum Estadual, Carmelita Domingues. Carmelita, seja bem-vinda ao programa Justiça e Cidadania. Obrigada pela oportunidade. Carmelita, vai ser lançada agora, dia 12 de junho, a campanha nacional de prevenção contra o trabalho infantil. De que consiste essa campanha? Qual o tema dessa campanha? Em 2014, nosso tema será o Cartão Vermelho contra o Trabalho Infantil, todos juntos pelo trabalho infantil, contra o trabalho infantil. É a campanha que iremos desenvolver em função da Copa do Mundo. Esta campanha está sendo desenvolvida em todo o mundo com a colaboração da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, e estará na rua a partir de hoje, sendo feita a abertura hoje à tarde lá no Rio de Janeiro. Nós vemos aqui que no cartão, no folder da campanha, está escrito Cartão Vermelho ao Trabalho Infantil. O que levou a levar esse tema para a campanha? Nós sabemos que durante esses eventos é muito comum a exploração de trabalho de crianças e adolescentes e principalmente a pior das formas de exploração do trabalho infantil, que é a exploração sexual nestes grandes eventos. Então, desde 2010, durante a Copa de 2010 na África do Sul, já houve a campanha do Cartão Vermelho, que está sendo reforçada em 2014, para que nós tenhamos respeitados os direitos de nossas crianças e adolescentes. Muito bem. Carmelita, logo nós vamos voltar a falar sobre a campanha, mas vamos situar o nosso telespectador, o nosso ouvinte, e falar sobre o trabalho infantil. O que pode ser considerado trabalho infantil? Conforme a legislação brasileira e as resoluções da OIT 183 e 189, trabalho infantil é todo trabalho irregular ou ilegal desenvolvidos por crianças de 5 a 17 anos. Dos 5 aos 12 anos é proibida qualquer tipo de atividade remunerada. Qualquer trabalho é considerado ilegal. Dos 14 aos 17 anos, nós temos a figura do trabalhador aprendiz, que nossa legislação contempla e está amplamente sendo implementada nesse país, né? E existem também as piores formas que o Brasil assinou a Convenção da OIT, se comprometendo até 2016 a erradicar as piores formas de trabalho infantil, entre elas a exploração sexual, que é considerada a pior delas. E exploração sexual é um tipo. E quais são os outros tipos considerados trabalho infantil? Muitas atividades são consideradas trabalho infantil, as piores formas. Por exemplo, o trabalho nas carvoarias, o trabalho doméstico, o trabalho na agricultura de crianças de menos de 14 anos e de 14 a 17 anos de forma irregular. E na nossa região aqui de Rondônia, na região norte, qual é o tipo que mais caracteriza o trabalho infantil? Em Rondônia, nós temos hoje 45.953 crianças de 5 a 17 anos trabalhando e destas, 64% estão na agricultura familiar.
Nós temos um bom percentual também, mais de 10% dessas crianças estão no trabalho doméstico, que hoje, conforme a lei, é proibido para menores de 18 anos. O trabalho da agricultura que caracteriza Rondônia, né? É uma região de agricultura e pecuária. E quais os riscos que estão expostos a essas crianças que estão sujeitas ao trabalho na agricultura? Elas estão sujeitas a problemas com agrotóxicos, elas estão sujeitas com problemas referentes a animais peçonhentos, a riscos de árvores que caem e etc. São algumas das principais riscos que essas crianças sofrem. E porque até o atendimento delas a um posto de saúde até mais próximo, quem vive numa região afastada, é até complicado, né, o atendimento à saúde, né? Exatamente. E outra situação que corre também de atividade que a senhora acabou de falar para nós é as crianças que são expostas ao trabalho doméstico, que é uma realidade não só de Rondônia também, na zona mais urbana, mas do Brasil todo. E a criança que está exposta ao trabalho doméstico, quais são os riscos que ela corre? A legislação brasileira, ela proíbe menores de 18 anos de desenvolverem atividades domésticas. Por quê? Primeiro, porque as crianças, as meninas principalmente, que são as vítimas do trabalho doméstico, elas não estão fisicamente prontas para desenvolverem determinadas atividades. Por outro lado, o trabalho doméstico, ele compreende o uso de determinados equipamentos eletrônicos e elétricos e produtos químicos que são comuns na atividade e que podem provocar doenças irreversíveis nessas crianças e adolescentes. Vamos para um breve intervalo e já voltamos com a entrevista com Carmelita Domingues sobre o combate ao trabalho infantil. Voltamos a conversar com a coordenadora do Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil em Rondônia, Carmelita Domingues. É muito preocupante também, na época de Copa do Mundo, nos países, nas cidades que são sedes, né, a respeito da exploração sexual infantil. E se alguém constatar um trabalho infantil, uma situação irregular, uma situação dessas, como e onde denunciar? Todas as violações de direitos de crianças e adolescentes no Brasil, elas podem ser anonimamente denunciadas através do Disque 100. Essas denúncias são feitas para uma equipe em Brasília e essas denúncias, elas então são mandadas aos estados e os estados então vão verificar a veracidade dessa informação e tomar as providências para que isso seja resolvido. Inclusive, você pode ver o telespectador que está aparecendo no nosso vídeo, o telefone para quem constatar uma situação dessas, que quiser contribuir para a erradicação do trabalho infantil, pode denunciar através do Disque 100. E se você ligou agora o seu televisor e quer assistir essa entrevista completa, pode acessar o nosso Facebook, a nossa página no Facebook, Justica e Cidadania, que está no nosso vídeo também. Ali você pode assistir a esse programa e também rever os programas que já foram produzidos pela Assessoria de Comunicação do Tribunal do Trabalho, o programa Justiça e Cidadania. Carmelita, recentemente aconteceu em Brasília a terceira Conferência Global de Erradicação ao Trabalho Infantil. Parece que a senhora esteve presente, sim, a representante de Rondônia. O que a senhora pode falar para a gente sobre essa conferência, o que trouxe de proveitoso para poder propagar e divulgar para o nosso público? A OIT, ela tem desenvolvido alguns programas de combate ao trabalho infantil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E ela, então, em 2013, realizou a terceira Conferência Global. E o Brasil foi escolhido para ser a sede dessa conferência em função da
das atividades que são desenvolvidas no Brasil no combate ao trabalho infantil. Então o Brasil é um exemplo para o mundo. O Brasil é um dos exemplos para o mundo nos programas de erradicação do trabalho infantil. Inclusive, nós temos os programas mais exitosos nesse sentido no mundo. Por isso o Brasil foi escolhido. A conferência aconteceu entre 8 e 10 de outubro de 2013 em Brasília, com a presença de 156 países. Na ocasião foram mostradas algumas experiências exitosas no mundo. Cada país mostrou o que está sendo feito no seu país e foi depois então feito uma carta de compromisso desses países que estiveram presentes para que continuem lutando pela erradicação do trabalho infantil no mundo, que ainda vitima mais de 250 milhões de crianças e adolescentes, de 5 a 17 anos. Foi uma troca de experiências, né? Cada país tem a sua realidade, né? A sua peculiaridade, não é isso? E Brasil destaca entre esses países. O Brasil tem se destacado com os programas, né? O nosso modelo de fórum de debate, a sociedade civil organizada em fórum nacional, nos fóruns estaduais, tem sido tomado como exemplo para alguns países, para então buscarem erradicar também o trabalho infantil. Mas também, fora essa foi a conferência global, nós tivemos, parece que teve também outras conferências regionais e estadual. Qual foram essas conferências? O ano de 2013 nós tivemos várias atividades. Nós começamos pela Caravana do Norte, que foram caravanas realizadas em todos os estados. Em Rondônia, a nossa caravana aconteceu no dia 30 de maio. Nós temos aqui o relato da Conferência do Norte, que foi elaborado em função dos relatos de todos os estados. Rondônia ganhou a contracapa deste livreto, mostrando as atividades que foram desenvolvidas, mas infelizmente nós temos um alto índice de trabalho infantil ainda em Rondônia. Nós somos o primeiro estado da região norte no número de crianças trabalhando. E nós precisamos pedir que toda a sociedade se mobilize neste sentido. A partir de 1º de junho, nossa campanha 2014 estará na rua. Nós teremos outdoors e busdoors pela cidade, advertindo sobre o risco que nossas crianças e adolescentes correm em função do trabalho infantil, e nós convidamos a todos a estarem conosco nessas atividades. Nós vamos ter um evento no dia 7 de junho, lá no Parque dos Tanques, com as crianças desabrigadas, de 8 ao meio-dia, e eu quero convidar a todos vocês e aos nossos telespectadores que queiram estar presentes, que possam se fazer presentes e participar conosco dessa atividade. Muito bem. E dia 12 é o lançamento oficial da campanha. A campanha está sendo lançada oficialmente hoje. O Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil é o dia 12 de junho. Mas, em função da abertura da Copa do Mundo, as nossas atividades foram antecipadas este ano. Lembrando ao telespectador que o programa está sendo gravado hoje, dia 28 de maio. Né? Por isso que ela está falando que vai ser lançado hoje. Está sendo lançado hoje a campanha, para o telespectador se situar, né? Para ser que esse programa vai ao ar após a gravação. Carmelita, e o que o Fórum tem feito, o Fórum de Rondônia tem feito a respeito da erradicação ao trabalho infantil? Para encerrar nosso programa, que já está terminando aqui, o tempo da nossa entrevista já está... Nós temos nos mobilizado, a sociedade civil e o poder público, no sentido de trabalhar para que haja a erradicação do trabalho infantil. Mas esse trabalho é um trabalho de formiguinha. É a participação de cada cidadão, é a participação de cada ente público, é a participação de cada família na busca pela proteção integral de sua criança e de seu adolescente. O nosso foco é proteger crianças e adolescentes do risco
da exposição de alguns males que o trabalho infantil provoca. Muito bem, Carmelita, nossa entrevista já está esgotando o tempo. Vou abrir um espaço aqui para suas considerações finais, né? As pessoas que querem colaborar com a erradicação ao trabalho infantil e que as entidades e as instituições que querem ser parceiras. Eu quero convidar toda a sociedade civil de Rondônia e o poder público, as empresas privadas que queiram participar. Nós nos reunimos mensalmente na terceira segunda-feira de cada mês. Nós temos reuniões ordinárias lá na Casa dos Conselhos Estaduais, na Álvaro Maia, subesquina com a Terreiro Aranha. Quem quiser participar, a participação é livre. Você pode participar como cidadão ou pode participar como representante de sua entidade. Todos estão convidados e eu quero agradecer a oportunidade que o TRT 14 tem nos dado de divulgar o nosso trabalho. O programa Justiça e Cidadania está aqui à disposição porque são informações que vão levar a sociedade, a comunidade, a população a respeito dos seus direitos, a respeito de cidadania. Muito obrigado pela participação, Carmelita. Acabei de entrevistar aqui Carmelita Domingues, ela é coordenadora do Fórum Estadual de Erradicação ao Trabalho Infantil. No programa de hoje, conferimos sobre a comemoração do Dia do Livro pela Biblioteca Valentim Carrion do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região em Porto Velho e também do encontro de magistrados que discutiu os principais desafios da justiça laboral, bem como a entrevista com a coordenadora do Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil em Rondônia, Carmelita Domingues. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.